Bom dia, meu nome é Carla Regina, eu faço parte do grupo dos idosos nos Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 154, Lucas, do capítulo 19 ao capítulo 21 e Eclesiastes 4. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus irmãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociado. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos homens que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10 minas. Disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que não tem lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e ali ao entrar,
achareis preso um jumento em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhes direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que iam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Então, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegara perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e derrubarão a ti e aos teus filhos que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covis de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe dizendo, dize-nos com que autoridade faze essas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhe, também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissemos do céu, ele nos dirá então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E disse-lhe Jesus, tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo apropriado mandou um servo dos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha, que farei? Mandarei meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo,
Este é o herdeiro. Vinde, matemo-los para que o herdeiro, para que a herdade seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá, irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? Ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovavam, esta foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo porque entenderam que contra ele dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias para se fingirem justos, para o apanhar em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntando-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados à sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntando-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa, mas morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro, e igualmente tomou os 7. Morreram, e não deixaram filhos. E por último, pois, de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 por mulher a tiveram. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles vivem todos. Respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E eles lhes dizem: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. De sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes,
que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quando essas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou eu, e o tempo está próximo. Não vades porquanto após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso por testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, e de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Da vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, os que tiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm brotado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração
até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e de cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Eclesiástico 4. Depois prestei atenção e observei todas as violências que se fazem debaixo de sobre, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e que não tem quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham quem os consolassem. Por isso considerei os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros é aqueles que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz o homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e arruína a sua própria vida, dizendo: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com o trabalho e aflição de espírito. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sozinho e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, contudo não para de trabalhar. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza e nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Para um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Melhor é o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais aconselhar. Porque um pode sair do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu no trono pode tornar-se pobre. Via todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor que ficara no seu lugar. É incontável todo o povo que o seguiu. Igualmente os que lhe seguirem se alegrarão nele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, na tua presença eu me encontro neste momento para te agradecer por mais este dia, Senhor. Quero te agradecer porque deitei, dormi e me levantei, porque tu me sustentaste. Muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de ler a tua palavra. Ó Deus, venha abrir os nossos entendimentos, venha fazer-nos, Senhor, entender a tua palavra com sabedoria, Pai, para poder pregar a tua palavra, para podermos nos alimentar, Senhor, quando formos ler. Ó Deus, é o que eu te peço neste momento e desde já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.